Efésios 6:10 é o nosso texto-chave da nossa ministração sobre guerra espiritual. Esse é o terceiro momento onde nós falaremos sobre essa temática tão importante. Na última quarta-feira estivemos ministrando sobre esse assunto. Falamos que a guerra espiritual é uma realidade da qual não podemos fugir. Tocamos o seguinte tema, os seguintes tópicos, a guerra espiritual é uma guerra que começou lá no céu. A igreja tem a missão de governar no âmbito da terra. E começamos o tópico conhecendo o caráter da guerra, onde aprendemos que a guerra é espiritual e não natural. E aprendemos em segundo lugar que estamos numa posição de superioridade. Então, você tem disponível nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você tem todo esse estudo sobre guerra espiritual, que vai ser várias ministrações, tá bom? Nós já temos a primeira ministração, segunda ministração, e essa é a terceira ministração dentro do tópico conhecendo o caráter da guerra. Vamos falar junto? Conhecendo o caráter da guerra. E estamos falando sobre guerra espiritual. Efésios 6:10 nos diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha palavra, da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo e eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Então nós vemos aqui 10 versículos que resumem bem o que é a guerra espiritual. Em primeiro lugar, ele nos dá a base, o fundamento da guerra espiritual, que eu e você precisamos ser fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Não é algo humano, é sobrenatural. É um poder que não emana de nós, não sai de nós, não flui de nós, não. É um poder que vem do céu sobre a criatura, sobre os seres humanos, que tem conexão com esse Deus que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No 11 nós aprendemos que nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é astuto, o diabo faz cilada, o diabo nos tenta, o diabo quer nos derrubar. Existe a tríplice missão diabólica, que é roubar, matar e destruir. Aí no 12 ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, carne nem sangue, mas existe uma cadeia de autoridade no mundo espiritual que nós temos que enfrentar: principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele diz que existem pelo menos 5 classes de esferas de autoridade no mundo demoníaco, e aí ele elenca cada uma delas, das mais poderosas às mais rebinhas, as mais simples, simplórias. A mais forte, principado.
A seguinte, mais forte, potestade. A terceira, dominadores. E, por último, as forças espirituais do mal. Tá bom? Então são 4: principado, potestade, dominadores e forças espirituais do mal. Que outras versões diz hostes espirituais do mal, do maligno, né? Aí vem o 13: tomai de novo, ele diz, coloquem sobre vocês a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de vencer esse dia mal, vocês permanecerão inabaláveis diante do Senhor. Amém? Quem quer ser inabalável aqui? Dá um glória a Deus. Aí vem o 14, ele começa a elencar aqui, colocar para nós quais são os elementos dessa armadura. Ele diz que a primeira é o cinturão da verdade, depois a couraça da justiça. No 15 ele fala de uma espécie de sandália que nós colocamos nos pés, com o evangelho da paz. No 16 ele fala do escudo da fé. No 17 ele fala do capacete da salvação. E no final do 17 ele diz da espada do Espírito, que é o que, gente? A palavra de Deus. Aí no 18 ele continua falando sobre continuarmos, prosseguimos com orações, com súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, e fala também da importância de vigiar a nossa própria vida diante de Deus e suplicar, ou seja, orar e interceder em favor de outros santos. Onde ele se coloca aqui também, ele diz: olha, não esqueça de orar por mim, eu preciso da oração de vocês, para que da minha boca saia a palavra de Deus com intrepidez, o mistério que me foi confiado, o mistério do Evangelho de Jesus, da qual eu sou embaixador em cadeias. Por quê? Porque Paulo estava preso. Ele escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, mas ele estava preso nesse momento, ensinando a igreja através das suas cartas sobre a guerra espiritual. Então, é tremendo isso, gente. Isso aqui é um resumo desses 10 versículos, para que você possa estar entendendo o que nós estamos falando. Estamos falando de guerra, guerra espiritual, e nada melhor do que começar com as palavras de A.W. Tozer. Sempre tenho falado isso. Muitas pessoas pensam que nós estamos num clube de lazer, mas a Bíblia Sagrada nos revela que estamos num campo de batalha. Fala comigo: a vida não é um clube de lazer. A vida do crente é um campo de batalha. Isso é tremendo, gente. É tremendo você entender que você foi chamado para guerrear, para vencer, para triunfar. A vida não é fácil. A vida é difícil. Sim ou não, irmãos? Quem aqui teve uma vida fácil? Levanta a mão, dá glória a Deus, se prepara para subir para o céu. Ninguém. A vida nunca é fácil, a vida é difícil, a vida é para aqueles que se fortificam no Senhor. A vida fala de resistência, de perseverança, de resiliência, que é a capacidade de você superar dificuldades, superar obstáculos, problemas. Não é fácil, gente, mas que bom que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou, diz o texto sagrado. Fala comigo: eu fui chamado para ser mais do que vencedor. Mas a Bíblia está dizendo, não vai ser moleza. Existe um caráter dessa guerra. Em primeiro lugar, nós vimos que essa guerra é espiritual, não é carnal, não é humana, não é natural, é sobrenatural ou espiritual. No mundo da filosofia seria metafísico, está para além do mundo físico. Segundo lugar, aprendemos e falamos que estamos numa posição de superioridade diante do nosso inimigo. Amém? É como se, belicamente falando, nós fôssemos os Estados Unidos e Satanás e seus demônios fossem a Venezuela. Que chance a Venezuela tem diante dos Estados Unidos? Sim ou não? Sim, nós somos muito maiores do que os nossos inimigos espirituais. É óbvio, é o que nos ensina a palavra de Deus, porque o nosso chefe, o nosso comandante, nunca sequer perdeu uma batalha.
A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? O diabo. O mundo jaz do maligno. Mas quem está em Cristo é mais do que vencedor. Ele já entra na batalha, na guerra, sabendo o fim dessa guerra, que é a vitória. Amém? Por isso que é mais do que vencedor, porque você já é vencedor antes de entrar na guerra. Você já sabe do final da guerra, se você estiver em Cristo, se você for nova criatura, se você confiar no Senhor, se você se revestir do Senhor e na força do seu poder, você pode ter certeza, meu irmão, o diabo não tem vez com você. Os demônios vão ficar debaixo dos vossos pés. Olha o que diz Lucas 10:19, coloca para nós. Lucas 10:19 é um grande versículo de batalha espiritual. Eis que vos dei poder e autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Serpentes é um símbolo do diabo, escorpiões são um símbolo dos demônios que o tempo todo tentam nos picar com seus venenos. Sim ou não? Sim. Seja no pensamento, seja usando pessoas, o tempo todo o escorpião quer te picar, e a picada do escorpião pode ser mortal. Sim. Serpente é o diabo, o dragão, a antiga serpente, está lá no Apocalipse, em vários episódios na Bíblia, coloca o diabo, desde lá do Éden, ele se disfarçou de serpente para seduzir os seres humanos. Mas Deus nos deu autoridade para pisarmos, faz assim com o pezinho, fala assim, faz assim, Deus me chamou para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Amém? E nós temos que fazer, quando estamos orando, temos que fazer essas coisas. Às vezes você fala, isso é coisa de doido. É doido mesmo, nós somos doidos por Jesus. O mundo é sobrenatural, o mundo não é humano. Se você for querer racionalizar as coisas de Deus, você está no lugar errado. As coisas de Deus são diferentes. E a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo: nada me causará dano algum. Por quê? Porque você está em Cristo. Aparece mais de 70 vezes nas cartas paulinas: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Por exemplo, a Bíblia diz que todas as coisas, toda a sorte de bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você tem todas as bênçãos. Você está em Cristo, você está no lugar mais seguro do universo. Você tem acesso às bênçãos de Deus, você tem acesso às promessas de Deus, você tem acesso à autoridade e poder espiritual, e nada vos fará dano algum. Mas estar em Cristo é estar em dia com Deus, é viver uma vida de fé, é viver uma vida de obediência, é procurar consertar sempre a sua vida, viver uma vida santificada, consagrada, dedicada, separada para Deus. Amém? Será que você tem vivido essa vida diante de Deus? Terceiro ponto que eu quero te ensinar, além de, em primeiro lugar, aprendermos que a guerra é espiritual e não natural, Efésios 6, 12, né? Parte B. Além de, em segundo lugar, aprendemos que estamos numa posição de superioridade, Efésios 1, de 20 a 21, Efésios 2, 6, 2 Coríntios 10, 4 e Hebreus 1, de 13 a 14, todos esses textos revelam que nós estamos numa posição de superioridade. Em terceiro lugar, o que nós vamos aprender é que a guerra é uma sucessão de batalhas e estratégias. Fala comigo: a minha guerra é uma sucessão de batalhas e estratégias. Ou seja, a guerra espiritual acontece todo o tempo e cessará só no último dia, quando Jesus voltar, irmãos, quando Satanás e seus seguidores serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, é o que diz Apocalipse
20, 10. Isso vai acontecer depois da volta de Jesus. Enquanto isso não ocorrer, a guerra persistirá, porque o nosso inimigo está ativo, ele continua operando, ele continua agindo, sim ou não? Jesus Cristo já triunfou na cruz, mas Satanás continua operando na terra. Ele ainda não foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, não, ele ainda não foi. E por continuar atuando, a guerra continuará persistindo. Entretanto, essa guerra é feita através de uma sucessão de batalhas. A grande pergunta é: como é que você está diante dessas batalhas? Você tem vencido as batalhas ou apanhado por diabo? Apanhado por inimigo? E como tem crente que apanha do cão? Sim ou não? É o que a gente costuma dizer, né? Está comendo o pão que o diabo amassou. E por quê? Porque muitas vezes desobedece a Deus, gente. Toda quebra da lei de Deus abre portas no mundo espiritual, onde há trevas morais e espirituais. O príncipe das trevas tem acesso à vida daquele que não obedece. A Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Manteiga e mel é o que diz a Bíblia, as bênçãos de Deuteronômio ali, 28. Sim, estão tudo ali disponível, 14 bênçãos, para aqueles que obedecerem a Deus. Mas quando desobedecemos a Deus, perdemos batalhas na nossa vida. E muitas vezes dá a impressão que o inimigo vai nos derrotar e nos detonar. Então, temos sim períodos de menor confronto espiritual e períodos sim de grandes confrontos na nossa vida. Sim ou não? Tem momento que parece que é uma calmaria na nossa vida. Não é o tempo todo batalha, mas de vez em quando dá uma calmaria, dá uma calmada, de repente o inimigo parece que se levanta novamente. Sim, períodos de calmaria, mas períodos de grande confronto. Paulo nos aconselha dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e havendo vencido tudo, permaneçam firmes. Efésios 6,13. A Bíblia está dizendo que vai vir o dia mau. Fala comigo: infelizmente vai vir o dia mau. Sim ou não, irmãos? Quem aqui já passou por algum dia mau? Meu Deus, sim, vai vir. É humano, na condição humana, nem sempre a gente está bem, nem sempre dá tudo certo, às vezes haverá o dia mau. Os antigos chamam da noite escura da alma. Sim, um momento tenebroso, o dia da adversidade é chamado por Davi no Salmo 27. Ele diz assim: mas o Senhor no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, Ele me guardará no seu tabernáculo, Ele me acolherá e me exaltará e me colocará sobre uma rocha. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, a Bíblia está dizendo: haverá dias maus, haverá dias de adversidade, haverá noites escuras da alma. E não interessa se você é crente ou descrente, isso faz parte da condição humana. A diferença é que o crente já sabe como vai terminar todas as coisas. Romanos 8, 27. Coloca Romanos 8, 27. A gente já sabe como é que vai ser o final de todas as coisas. E aquele que sonda, próximo, 28, 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, no final, na vida do crente, vai dar tudo certo. Deus vai reverter o mal em bem, em bênção. Até aquilo que eu não estou entendendo, até aquilo que eu estou vivendo, que eu estou passando, que eu não estou compreendendo, se eu sou crente, se eu sou filho de Deus, se eu vivo segundo o seu propósito, como diz aqui o texto sagrado, Deus vai reverter em bênção no final,
porque eu sou filho de Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Então permaneça firme, como um bom paranaense. Fala comigo, firme, firme. Fica firme, meu irmão. Coloca sobre você a armadura de Deus. Fica firme, em nome de Jesus. Não fraqueje, não titubeie, não fique com os joelhos trôpegos, como diz a Bíblia. Não! Fica firme. Deus gosta de homens e mulheres que ficam firmes. Tem até um livro do Charles Swindoll, tremendo, chamado Firme Seus Valores. Olha que coisa linda o nome desse livro. Firme os seus valores. Só é firme quem tem valores. Valores de Deus, valores do reino de Deus, valores e princípios que fundamentam a minha vida, que me fazem construir uma casa sobre a rocha. Porque o homem prudente, diz Mateus, é aquele que ouve os meus mandamentos e os coloca em prática. Ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Como é que é o nome dessa igreja? Casa na rocha. Agora olha que tremenda a ligação com o Salmo 27. Elevar-me-á sobre uma rocha. Olha que coisa linda. Quando eu construo uma casa sobre a rocha, tudo que eu construir, Deus vai me elevar. Vai me elevar a níveis maiores, a níveis superiores. Você sempre vai estar subindo para cima, nunca descendo para baixo. Porque você firmou os seus valores na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que são os princípios e valores cristãos. Não é essa gelatina que a gente vê no mundo, esse relativismo, onde não existem verdades absolutas, onde ninguém sabe o que crê, ninguém sabe o que quer. Diante de uma escolha parece Marias moles, parece umas vaquinhas de presépio, parece umas baratas tontas, buscando sentido para a vida, porque não tem onde se apegar, não conseguem construir nada, porque constrói a vida sobre uma gelatina mole, da falta de valores e princípios cristãos. Amém? Mas nós somos aqueles que constroem as suas casas sobre a rocha. Respeito, dignidade, amor, cuidado, carinho, afeto, reconhecimento do outro, altruísmo, coloca o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. É isso que é construir uma casa, com valores que são eternos, valores que são atemporais, não depende de tempo, de espaço, de nada, eles são universais, funcionam em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as eras. Dignidade, respeito, amor, apreço, funciona em qualquer lugar. Não interessa se você fala japonês, português, inglês, esses valores continuam valendo em qualquer lugar. Sim ou não? Sim. Sim, meus irmãos. É isso que nós estamos falando. Construa a sua vida sobre a rocha. Permaneça firme, é o que nos diz Efésios 6,13. Entenda que o dia mau aqui é como um tempo de fortes confrontos espirituais. Sim, vai haver confrontos espirituais. Às vezes parece que o inferno se levanta contra nós, através de pessoas, através de circunstâncias, através de situações adversas, através de tribulações. Sim, Paulo é um especialista nisso. Quando precisamos de vigilância redobrada e precisamos de grande esforço para fazer prevalecer o reino de Deus. Olha o que ele fala: vigilância redobrada e grande esforço. Fala comigo: vigilância redobrada e grande esforço. Vocês estão entendendo, gente? Você tem que se esforçar. O caminho de Deus, a porta é apertada, o caminho é difícil, a Bíblia diz.
O caminho do mundo, né? A porta é larga, o caminho é largo, é fácil, é bonito. Muitos vão, diz a Bíblia, mas o final é a perdição, é a ruína, é a condenação eterna. O caminho de Deus é estreito, é difícil, é apertado, mas ele vai se abrindo porque ele conduz a vida eterna. Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por santo nenhum, não é por ídolo nenhum, não é por ser humano, por melhor que seja na história humana ou da igreja, não interessa. Só existe um caminho entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. O Deus humano, o humano divino. O único intercessor entre Deus e os homens, o único mediador, o advogado fiel, o nosso sacerdote, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que intercede por nós. Vigilância redobrada e grande esforço para fazer prevalecer o reino de Deus. A grande perguntinha é: nós temos feito prevalecer o reino de Deus? A começar na nossa vida, gente. Às vezes a gente quer conquistar todo mundo lá fora, mas não ganha nem a sua própria vida. Às vezes a gente quer liderar todo mundo lá fora, mas a pessoa não lidera nem a si mesmo. Começa com você. Começa cuidando de você. Paulo fala para Timóteo: cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, ou seja, cuidando de ti mesmo, salvarás a muito. Às vezes a gente quer salvar o mundo, quer salvar a todos, mas descuida de si mesmo. Olha a dica de Paulo: Timóteo, toma cuidado, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Ele tinha um problema estomacal. Timóteo, ele fala: cara, Timóteo, pega um pouquinho de vinho, toma ele, para que melhore os teus problemas estomacais. Está ali, está na Bíblia. Ele tinha uma dificuldade de digestão no seu aparelho digestivo. Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho, porque isso ia causar bem para ele. Ele não está falando, Paulo não está mandando ele se embriagar, encher a cara, encher o caneco, não. Ele está falando de usar o vinho, um pouco de vinho, diz a Bíblia, como um remédio para ele, para seus problemas estomacais. Vocês estão entendendo? Será que o reino de Deus tem prevalecido através da nossa vida? Será que o reino de Deus está prevalecendo na nossa casa, no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos? Será que o reino de Deus tem prevalecido na igreja? Será que temos estabelecido o reino de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade? Será que o reino de Deus tem avançado através da nossa vida? É o que Paulo está nos ensinando aqui. Ou seja, há ocasiões em que a atitude da igreja é uma atitude de vigilância para apenas preservar o espaço conquistado. Isso pode acontecer em todos os níveis: no nível pessoal, no nível familiar, no nível congregacional, e a igreja numa localidade ou nação. Sim, em outras ocasiões somos atacados pelo inimigo e temos que nos defender com esforço. Em outras situações também estaremos avançando como reino de Deus e teremos que provocar batalhas, anulando posições do inimigo em que os demônios mantêm o controle. Olha que coisa tremenda, gente. Será que você tem avançado na sua fé? Será que você tem crescido? Será que você tem amadurecido? Você tem crescido em autoridade espiritual? Você tem se consagrado mais? Não, está aqui, não é pilha não. Você tem se dedicado mais, se consagrado mais? Você tem buscado mais a Deus? Eu olhei aqui, tá? Sim ou não? Sim. Quando você olha para trás, você vê uma evolução ou uma involução? Só pode duas coisas: evoluir ou involuir, melhorar ou piorar, se aperfeiçoar ou se deteriorar.
Como é que está a tua vida cristã? Como é que estão as tuas batalhas? O reino de Deus tem avançado através da sua vida? Deus tem conquistado novos territórios através de você? Deus tem conquistado novas pessoas através da sua vida? Deus tem conquistado um bom testemunho ao seu redor, através da sua vida, através de você? As pessoas te admiram, as pessoas querem ter o que você tem? Ou você é aquele crente xarope, aquele crente chato, que ninguém quer ter perto, que quando chega no ambiente, lá vem aquele trem, lá vem aquele chato? Ou você ganha o coração das pessoas na sabedoria, na graça do Senhor, com o propósito de conduzir essas pessoas aos pés da cruz, aos pés de Jesus? Amém? Será que temos sido coluna e baluarte da verdade? Temos fincado a verdade na sociedade, aonde pisamos, aonde adentramos, temos fincado a bandeira da verdade de Jesus, e o reino de Deus tem avançado através das nossas vidas? Temos honrado o nome de Jesus ou desonrado? Temos envergonhado o cristianismo ou temos sido uma luz em meio às trevas? O que nós temos sido para Deus? Será que quando Deus nos olha lá do céu, um sorriso brota no olhar do Pai? Assim como brotou quando Jesus se batizou, e a voz do céu desceu dizendo: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, prazer, deleite. Irmãos, aquilo que Jesus experimentou no batismo, nós temos que experimentar também. Amém? Jesus é um modelo para nós. Tudo aquilo que Jesus conquistou, fez, é um modelo e uma referência para aquilo que Deus espera que nós sejamos nele. Amém? Será que quando Jesus olha para nós lá do céu, ele sorri ou ele fica triste? Fica abatido, chateado pelo estilo de vida que muitas vezes estamos levando, contrário àquilo que ele diz na sua palavra. Em quarto e último lugar, o poder da resistência. Fala comigo, o poder da resistência. Ou seja, o reino das trevas, irmãos, não consegue nos atacar ou impedir indefinitivamente. Não. A sua munição e força, ou seja, das trevas, são limitados. Fala comigo, o poder do diabo é limitado. É como se o diabo fosse um pitbull na coleira de Deus. Pitbull pode fazer estrago? Sim ou não? Sim, mas ele está na coleira de quem? De Deus. Ele só pode fazer o que Deus permite que ele faça. O poder do diabo é limitado, a sua munição e a sua força são limitadas. Por isso Paulo diz que se formos atacados, devemos resistir até que passe o dia mau, e ele vai passar. Eu estou aqui nessa tarde pregando sobre guerra espiritual para dizer para você que o dia mau vai passar. Ele não dura para sempre, ele é igual ao deserto. O deserto é temporário, é um lugar de transição, é um lugar de provação, onde Deus está revelando para mim e para você o nosso coração. É onde Deus está testando a nossa fé, se nós colocamos a nossa dependência e a nossa confiança nele, no seu poder, na sua graça, ou confiamos em nós, do nosso jeito, e acabamos nos lascando no deserto. O dia mau vai passar. Fala comigo, o dia mau vai passar, e ele passará. Tiago assegura: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O grande segredo é se sujeitar a Deus. Sujeição é estar debaixo da missão de Deus. O que os antigos
os nossos pais da fé chamavam de missio Dei, missão de Deus, ou que a gente chama hoje de propósito divino. Quando nós vivemos na missão de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas, nós estamos submissos a Deus. Quando obedecemos a Deus, a sua palavra, nós estamos submetidos a Deus. Se você se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, a Bíblia diz que automaticamente você vai resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Só tem duas alternativas, gente: ou você resiste a Deus e se sujeita ao diabo, ou você se sujeita a Deus e automaticamente, se sujeitando a Deus, em obediência, em confiança, em fé, em submissão, você está resistindo, você está empurrando o diabo para longe. Essa é a ideia no original, de resistir, é empurrar para longe o diabo, e o diabo vai fugir de vós. Não é você que vai fugir do diabo, não é você que vai sair correndo quando cair um endemoniado, não, é o endemoniado, o demônio que está no endemoniado que vai sair correndo de você. Amém? Quem crê nessas coisas? Sim! Mas qual é a chave, qual é o segredo, gente? É a submissão. Diariamente nós estamos diante de uma escolha: nos submetermos a Deus ou resistirmos a Deus. Você tem sido submisso ou resistente? Você tem se submetido ou rejeitado o que Deus diz na sua palavra? Você tem sido obediente ou desobediente? Você tem sido um praticante da lei de Deus ou um quebrador da lei de Deus? É o que diz a palavra iníquo na Bíblia, significa aquele que é sem lei. Iniquidade significa aquele que está quebrando a lei de Deus. Vamos falar junto? Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido, se você quer ser cheio do poder de Deus, da autoridade de Deus, a submissão é a chave. Amém? Vamos trazer uma ilustração. Se um policial que recebeu autoridade governamental começar a fazer tudo que ele quer, do jeito dele, sem obediência às leis do governo, o que vai acontecer com esse policial? Ele vai sofrer um processo administrativo. Primeiro ele vai ser descoberto na falcatrua, na coisa errada, naquilo que ele está fazendo de forma equivocada, do jeito dele, ou corrompido, ou enganado pelos outros, ou alguém tentou comprá-lo, está fazendo tudo errado daquilo que ele aprendeu na academia militar, está sendo insubmisso às leis e o governo que instituiu a ele a autoridade para ele exercer o seu ofício. Sim ou não? Ele vai sofrer um processo administrativo e ele vai ser exonerado. Infelizmente, tem muitos crentes que são exonerados do reino de Deus porque querem fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Quanto mais submisso um policial for ao seu governo, às suas leis, mais autoridade ele tem, mais integridade, mais credibilidade ele tem na sociedade. Sim ou não, gente? Os caras olham para o policial e falam: não, peraí, ó, até os bandidos têm medo dele. Falou: esse daí não dá para a gente comprar, esse daqui é íntegro, esse cara aqui é correto, esse aqui não dá, os outros tudo aqui é, mas esse aqui, isso, ardeu para nós. Isso é um crente correto no mundo espiritual. Amém? Ele tem poder que Deus deu, ele tem autoridade que Deus deu, ele jamais vai ser exonerado do reino de Deus. Quem vai sair correndo dele é os bandidos, que representam Satanás e seus demônios. Vocês entenderam a ilustração aqui? Deu para entender legal? Amém? Quem vai ser o policial íntegro aqui? Dá um glória a Deus.
fazendo aquilo que é certo, se sujeitando, pois, a Deus. Isso deve nos levar a entender que um dos segredos para a vitória é a perseverança. Fala comigo, o segredo da vitória é a perseverança. Sem ela, ou seja, sem a perseverança, podemos sucumbir diante dos ataques adversos ou desistir de conquistas possíveis. Deus quer te levar a muitas conquistas, a muitas bênçãos, a muitas promessas de Deus para você, querido. Mas nós temos que aprender a perseverar e a nos sujeitar diante do Senhor, resistindo o diabo, empurrando ele para longe. Quando a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, a Bíblia está dizendo, Deus empurra para longe aquele que é soberbo, aquele que é arrogante. Ele não tem vez, ele não quer chegar nem perto desse povo. Ele empurra para longe, ele resiste. Sai daqui de perto de mim, quem é soberbo. Mas ele dá graça aos humildes, ele dá recursos, ele abençoa, ele derrama suas promessas, ele dá força, ele capacita, ele ajuda quem é humilde. Você é humilde ou você é soberbo? Você quer levar um empurrão de Deus e abraçar o cão? Ou você quer receber uma abração de Deus e dar um empurrão no cão? Quem quer dar uma abração em Deus e um empurrão no cão aqui? Faz assim com a mãozinha. Sai de mim, Satanás. Sai de mim, coisa feia. É isso aí. Sujeição e perseverança. Fala comigo, sujeição e perseverança. Então, nós fechamos hoje esse bloco conhecendo o caráter da guerra. Aprendemos em primeiro lugar, Efésios 6:12, que a nossa guerra é espiritual e não natural. Fala comigo, a nossa guerra é espiritual e não natural. Segundo lugar, aprendemos que estamos numa posição de superior e você não vai perder, você vai ganhar. Você está em superioridade diante do nosso inimigo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ok? Terceiro lugar, aprendemos que a guerra é uma sucessão de batalhas e estratégias. Quem é que vai nos dar vitória sobre a batalha? Jesus. Quem é que vai nos dar as estratégias corretas para destruir as obras do diabo? O Espírito Santo, que nos guia. E por último, aprendemos o poder da resistência. Faz assim com a mãozinha assim, ó. Faz assim, resistência. Como é que eu resisto o diabo? Com submissão e com perseverança. Amém? Fala comigo, submissão e perseverança. Aqui está o segredo do poder da resistência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem pode dar uma glória a Deus? Vocês estão gostando de aprender sobre a batalha espiritual, sobre guerra espiritual? Então coloque-se de pé, coloque a mãozinha no seu coração. Vamos fechar isso aqui orando, clamando ao Senhor. Pode vir aqui para frente. O Júnior, a Júlia vai subir lá o teclado para cantar. O nosso querido também na batera. E o Ayrton vai aqui, vem aqui na frente. Isso. Não, deixa para depois, tá? Vem aqui para frente. Podem vir todo mundo. O Juninho, eu vou estar orando por você e o Juninho vai estar ungindo você com óleo. Tá bom? Glória a Deus. Nós cremos num Deus que nos unge, um Deus que nos adestra para a batalha. Fala comigo, Deus me adestra para a batalha. Só cuidado para não ficar na frente da câmera, tá? Fala assim, o meu Deus me adestra para a batalha. Feche os seus olhinhos, coloca a mãozinha assim para frente. Aí o Júnior vai ungir as tuas mãos e ele vai ungir também a tua fronte aqui, a tua testa. Boa.
cima da cabeça aqui, tá bom? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ungir os nossos irmãos com o óleo do Espírito Santo. Pai, é o Teu Espírito que nós consagramos a vida de cada um deles e os adestramos para a batalha diante do Senhor. Pai, que nenhuma obra do inimigo prevaleça contra a vida deles, pelo contrário, que possamos resistir ao dia mau, que possamos permanecer firmes, que possamos nos revestir do Senhor e na força do Teu poder, que possamos tomar sobre nós toda a armadura de Deus, para que possamos continuar inabaláveis diante do Senhor. Que o Senhor nos dê vitória nas batalhas da vida, que o Senhor nos dê a vitória final da guerra, Pai, porque é isso que promete a Tua palavra, e é o que nós cremos, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Te louvamos, te agradecemos de todo o coração, pelo cuidado de Deus conosco, pela graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, Pai. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que nessa batalha que não é natural, que é sobrenatural, os filhos de Deus triunfarão de glória em glória, de graça em graça, de fé em fé diante do Senhor. Obrigado por cada irmão e irmã preciosos que vieram aqui nessa tarde beber da Tua fonte, beber da Tua palavra, aprender, ó Deus, a como se preparar na academia da fé, a como se adestrar para a batalha, Senhor. Nós cremos nessa batalha, nós cremos nessa peleja, nós cremos, ó Deus, de fé em fé, avançaremos, ó Deus, com a bandeira da verdade, expandiremos territórios, conquistaremos corações, saquearemos o inferno, Pai, as almas que estão no inferno entregaremos aos pés de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja de toda cilada do inimigo, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Deus, o nosso Redentor, está conosco e nos abençoa, Pai. Unja nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, Senhor. Oh Deus, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus. Senhor, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua bênção, nós cremos na unção do Senhor, nós cremos na vida eterna que o Senhor nos oferece. Vou dar o sinal. Nós cremos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, nós tomamos posse pela fé. Nós tomamos posse pela fé, nós cremos em nome de Jesus e declaramos vitória, graça e glória sobre os nossos irmãos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor e aí encerramos